Você precisa saber desse detalhe antes de fazer uma recontratação de um ex-empregado. Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender sobre um detalhe importantíssimo que você precisa se atentar antes de fazer uma recontratação de um trabalhador que já foi empregado na empresa anteriormente. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal, que assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajudou e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? O DP é uma caixinha de surpresa, né? Quem diz que é só apertar um botão não sabe o que está falando. Toda hora surge uma novidade, toda hora surge uma lei, toda hora surge uma situação que talvez você desconheça. E a recontratação de um ex-empregado pode ser uma dessa situação. E você vai se deparar e vai precisar se atentar a alguns detalhes para não cometer nenhum erro e prejudicar a empresa. Muita gente confunde recontratação com reintegração e não é a mesma coisa. A recontratação, ela vai acontecer quando a empresa faz todo o processo novamente, que é uma admissão, vai ter ali o processo tudo igual. Já a reintegração acontece quando, por exemplo, a empresa desliga uma gestante, não sabia que ela estava grávida e nem a gestante sabia, depois ela volta porque não podia ter sido desligada. E aí a empresa tem que reintegrar, o contrato volta a funcionar ali normalmente, o mesmo contrato. Então essa é a principal diferença. A recontratação vai ter um novo contrato, uma matrícula diferente. E a reintegração vai continuar no mesmo, como se nunca tivesse acontecido o desligamento. Por que eu tô falando dessa diferença? Porque muita gente erra nesse detalhe, tá? E você precisa se atentar no momento que surgir essa situação para você aí no departamento pessoal, para você não errar e fazer coisa errada. Que acredite, eu já vi erros sendo cometidos de pegar o mesmo cadastro da pessoa e continuar, ou então era para reintegrar e fez uma recontratação, então precisa se atentar. Quando a gente fala de recontratação, precisamos ter atenção a um detalhe muito importante, que é qual foi o motivo desse desligamento anterior. Se essa pessoa já trabalhou na empresa, por que ela saiu anteriormente? Aí você vai ter que ir lá no sistema e verificar qual foi o tipo de demissão. Foi um pedido de demissão ou foi um desligamento sem justa causa pela empresa? Se foi um pedido de demissão, geralmente a gente presume que tá tudo ok, a pessoa quis sair ali naquele momento e tudo certo. Agora, se foi uma dispensa sem justa causa por parte da empresa, pode ter um motivo ali que precise talvez ser investigado. Eu já vi situações, por exemplo, que o empregado foi desligado, né, ou ele pediu demissão, e depois ele entrou com uma ação contra a empresa e depois estava querendo voltar para a mesma empresa do tipo. A empresa tinha uma política de não recontratar empregados que entravam com ação trabalhista, o que é uma coisa meio óbvia. Mas quase que essa pessoa foi contratada novamente por conta dessa desorganização de não ter sido investigada. No fim, ela não passou lá no processo seletivo e tudo mais, mas é um detalhe que você precisa observar, tá? Isso acontece porque, assim, pode ser que você seja novo na empresa e não vai conhecer o histórico, né? Eu já vi situações, inclusive, que a pessoa foi desligada pela empresa porque não estava cumprindo com as tarefas, não estava entregando mais lá o que ela precisava entregar naquele momento, mau comportamento, e depois ficava mandando currículo para ser recontratado. Se você nunca passou por isso, talvez em algum momento venha a passar, mas eu já vi várias vezes isso acontecer. E a empresa está no direito dela se quiser recontratar ou não. É importante você saber que a recontratação não é algo ilegal. A empresa pode fazer, inclusive tem empresas que recontratam pessoas que já trabalharam e tudo bem, se a pessoa naquele período fez um bom trabalho, já conhece a empresa, não tem problema nenhum dela retornar para essa empresa e voltar a prestar serviço. Eu, inclusive, tenho um exemplo dentro de casa. Meus pais trabalharam muito tempo em uma empresa, eles trabalhavam na mesma empresa. E o meu pai já teve épocas que essa empresa ela fazia uma leva de demissões. Então, eles falavam, quem quiser ser demitido, avisa, que aí a gente dá prioridade. E eu me lembro que ele foi demitido, ele falou,
se quiser demitir alguém, me coloca. Porque naquele momento eu estava precisando de dinheiro, eu estava querendo dar uma esparecida. E como a empresa tinha esse hábito de fazer isso, não foi algo ruim. E aí foi demitido e depois de um tempo ele voltou e ficou mais alguns anos lá. Então, acontece. Isso acontecia muito antigamente. Hoje em dia não sei se está assim, mas eu me recordo de ter visto isso ali dentro da minha casa e tudo certo. Então não é uma prática ilegal, a empresa pode demitir sim e ela pode recontratar. Mas existe um detalhe muito importante que o DP principalmente precisa se atentar. Essas informações que eu falei sobre a demissão, isso vai estar lá no sistema de folha. Então quando você for lá e consultar esse cadastro, geralmente ele puxa, né? Se você digita talvez a busca pelo CPF ou pelo nome mesmo, ele vai puxar todas as matrículas que aquele CPF tem. E aí você pode se atentar. Quando eu trabalhava em faculdade, tinha muito isso também, de um professor ter um cadastro, e depois de um tempo ele saiu, depois ele voltou e vida que segue, acontecia. E aí o que você precisa se atentar? Quando for uma demissão por parte da empresa, existe um detalhe muito importante. O que acontece? Tem empresas que demitem o empregado, o trabalhador, para ajudar ele. Eu já vi isso acontecer na prática. Vou te demitir, aí você vai lá, recebe os direitos, né? Fica no seguro-desemprego, ou saca lá o FGTS e depois volta a trabalhar na empresa. Às vezes nem sai, só demite no papel ali, mas na prática o negócio é outro. E aí o que acontece? A pessoa fica trabalhando, recebendo seguro-desemprego e saca lá o FGTS. Se isso acontecer e houver uma denúncia, houver uma fiscalização, algo do tipo, a empresa pode ser multada e o trabalhador também pode ser obrigado a devolver lá o seguro-desemprego e tudo mais. Mas a empresa pode ser multada principalmente se ela recontratar, isso mesmo que ela tenha feito o registro, tá? Aqui eu falei uma situação em que ela não registre, né? A pessoa fique lá trabalhando sem registro. Mas vamos supor que ela faça o registro. Se isso acontecer dentro de 90 dias após a demissão, pode ser caracterizada uma fraude para fins de poder sacar o FGTS. E a empresa pode ter um problema com isso, tá? Tu demitiu o cara, agora já quer recontratar dentro de 90 dias? Então esse detalhe principalmente precisa ser observado antes de fazer uma recontratação de um ex-empregado. Isso consta, inclusive, lá na portaria 671 de 2021, que considera-se fraudulenta a rescisão seguida de recontratação, por conta dessa fraude com relação ao FGTS que pode acontecer. A pessoa ser desligada para sacar o FGTS e já ser recontratada em seguida. Então isso está na lei. Por isso que o DP precisa se atentar para não fazer algo errado nesse sentido e prejudicar principalmente a empresa. Às vezes a empresa vai estar ciente, mas às vezes eles não vão se atentar. E aí qual é o papel do departamento pessoal? É saber disso e orientar. Então se você chegar amanhã lá na empresa e ter uma situação desse tipo, a primeira coisa que você precisa se atentar é qual foi a data do desligamento do último contrato. E qual foi o tipo? Então, se for um pedido de demissão, a pessoa pediu demissão e na semana seguinte, 15 dias depois, ela se arrependeu, quer voltar e a empresa quer recontratar, não tem problema. Inclusive, eu tive um caso recente assim. A pessoa tinha pedido demissão, ela ia se mudar e no fim não se mudou, pediu de volta, a empresa recontratou. E aí, observar essa questão de fazer um novo vínculo, só que ela não pode receber um salário menor, se ela tiver, né, na mesma função ali, e não pode também ter contrato de experiência se ela retornar na mesma função, apenas com um contrato novo. Então tem que se atentar a isso também na recontratação. Agora, se fosse uma demissão por conta da empresa, isso já não poderia acontecer antes de 90 dias. Então pensou em recontratação, pensa, foi há mais de 90 dias a demissão, não foi? Qual foi o tipo de demissão? Pedido de demissão, tá liberado, tudo certo. Agora, demissão por conta da empresa, vai ter esse prazo aí de carência. Uma vez já aconteceu numa empresa que eu trabalhei, foi bem engraçado, na verdade. Demitiram uma pessoa e o gestor não sabia. Olha só que situação doida. A gestora não sabia que aquela pessoa tinha sido demitida, uma outra pessoa que também coordenava ali junto, decidiu desligar, mas aquela gestora falou, não, a gente precisa dessa pessoa. Aí o que aconteceu? A empresa foi atrás dela e falou, não, volta que a gente precisa de você. E tinha sido uma demissão por parte da empresa. E aí ela aceitou voltar,
Só que ela pediu um aumento. Aí, nesse caso, ela barganhou um aumento, ele com razão, né? Voltou, retornou, aceitou e ficou mais um tempão lá na empresa. E aí, nesse caso, a empresa assumiu o risco. Não, nós demitimos de maneira incorreta e queremos a pessoa de volta. Então, não deu 90 dias, recontrataram e ok, a empresa assumiu o risco. Ela pode fazer? Poder, pode, né? É o que eu sempre digo, o empregador, ele corre o risco do negócio, então ele precisa recontratar aquela pessoa que ele demitiu, ele quer recontratar antes desse prazo, é uma decisão dele, só que ele tem que estar ciente que pode vir a ter uma fiscalização e ele pode ter problema por conta dessa questão de ser fraudulenta a questão do FGTS. Se isso acontecer, se o auditor, né, teve uma denúncia, aconteceu algo do tipo, ainda mais agora que a gente tem o e-social aí em tempo real, eles estão lá fiscalizando já. E aí o que acontece? Se ele desconfiar, ouvir uma denúncia, ele pode ir lá e se constatar que houve a fraude, ele pode solicitar dos últimos 24 meses as rescisões. E se ele constatar que isso é de fato uma prática, que tem acontecido, também teve a fraude do seguro-desemprego, né, que demitiu a pessoa para a pessoa ficar no seguro, o que acontece? Ele pode aplicar uma sanção que está prevista lá na lei. Inclusive, eu recomendo que você leia a portaria 671 para você ficar por dentro dessa situação também. Então, ó, a partir de agora, já fica de olho. Se aparecer esse tipo de questão em um teste prático, você já vai estar preparada. E se surgir ali no dia a dia na sua empresa, primeiro ponto a se atentar é ir lá olhar no sistema, no registro, qual foi a data de demissão do vínculo anterior e qual foi o tipo de desligamento. Combinado? Se o que eu te falei até agora fez sentido para você, então me ajuda e curte aqui esse vídeo. E se você quiser receber mais conteúdos gratuitos sobre o Departamento Pessoal na Prática, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela para você. Um beijo e até a próxima!